Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber para uma entrevista o executivo Maurício Roncato. Maurício fez seus estudos de graduação na área de Ciências Contábeis, posteriormente fez o seu MBA na área de Gestão de Riscos Corporativos. Ele trabalhou durante vários anos na Libes, uma grande empresa nacional do setor farmacêutico, uma empresa ética, uma empresa profissional e uma empresa com produtos excepcionais também. Lá ele ocupou a posição de gerente de riscos corporativos e compliance e anteriormente ocupou posições na área de auditoria. Portanto, é com grande prazer que eu dou boas-vindas ao Maurício. Maurício, é um prazer recebê-lo. Gutenberg, bom dia. O prazer é meu estar aqui em mais um clipe e fazer parte dessa sua história. Muito bem, muito obrigado. Eu, Maurício, quero lhe fazer algumas perguntas e, naturalmente, eu vou pedir inicialmente para que você fale um pouco sobre a sua trajetória profissional, naturalmente de uma maneira concisa, de tal forma que você possa mostrar para os nossos telespectadores como você empreendeu a sua carreira até o presente. Bom, eu tenho praticamente 20 anos de carreira em mercado regulado. Os primeiros anos aí eu desenvolvi numa indústria do ramo alimentício e logo após eu aceitei o desafio de empreender a minha carreira indo para a indústria farmacêutica, onde eu comecei a trabalhar no Laboratório Libes e fiquei lá durante 14 anos. No Laboratório Libes eu passei por diversas áreas, começando na área tributária, fazendo redesenho de alguns projetos e processos. Logo em seguida eu fui fazer a implantação de alguns sistemas operacionais, por exemplo, o SAP, que é um grande sistema e todo mundo conhece. Saindo da implantação desse sistema, retornando à minha área, eu tive um convite para montar um departamento de auditoria dentro da empresa, porque até então a empresa não tinha esse departamento de auditoria. E nós começamos o trabalho propriamente dito de auditoria e de gestão de riscos nessa época, que foi no início de 2009. Então, se a gente for contar a minha carreira como gestor de riscos, auditoria e compliance, eu estou quase beirando os 10 anos já de desenvolvimento. Quer dizer, eu comecei com gestão de riscos e compliance muito antes do que se vem falando no mercado. Por isso que o desenvolvimento foi um pouco mais tranquilo, porque a gente conseguiu trabalhar sem a pressão do mercado em relação ao compliance. Então a gente foi construindo essa carreira de gestão de riscos e compliance gradativamente. E isso eu julgo como um ponto positivo, porque a gente pôde trabalhar a questão da cultura dos executivos, da mudança de pensamento, do próprio ritmo da organização, que isso é muito difícil impor. Né? Uma organização ela tem uma cultura própria, ela tem ali as suas trilhas de caminho e a gente precisa trabalhar isso com firmeza para que a empresa comece a entender juntamente com os colaboradores como que é a gestão de riscos, por quais caminhos ela vai, como que o compliance ele aborda os assuntos, ele trata os assuntos para proteger colaboradores e empresa. Então, o desenvolvimento ele foi gradativamente, foi bastante importante no contexto e para o resultado final das minhas operações. Eu tenho ouvido, Maurício, muitas críticas a respeito desse movimento de compliance no Brasil. Existem muitos profissionais que dizem que é apenas um apelo mercadológico. Por quê? Porque no Brasil nós não temos valores, raízes profundas nessa questão. Qual é a sua visão como homem de compliance sobre esse assunto? Quando nós abordamos o compliance em geral, a gente precisa levar em consideração alguns pontos, que é justamente o que você falou, Gutenberg, as raízes profundas da moral e da ética, não só corporativa, mas da pessoal também, do indivíduo. Porque tudo começa na pessoa? Tudo começa na pessoa. E também existem as operações dentro de uma companhia. E essas operações, muitas vezes, elas fogem do lado ético do colaborador. Por exemplo,
existem os processos que precisam ser seguidos. E um colaborador antiético, ele vai ignorar totalmente os processos. Mas existe o colaborador ético e que por algum tipo de pressão ou que por algum problema, ele pode esquecer de cumprir esse processo. Ou ele pode negligenciar o processo em algum momento. Isso mesmo. Então, a gente precisa estar de olho. Então, o compliance, ele não olha só a parte ética dentro de uma companhia. Ele acaba avaliando todos os processos, principalmente aqueles que envolvem o negócio, que eu chamo de processos críticos ao negócio. A gente não tem que olhar 100% dos processos, porque senão fica uma coisa fora do comum, fica impossível de se controlar. Mas existem os processos críticos ao negócio da empresa. E como cada empresa tem o seu negócio, esses processos eles são variáveis conforme o negócio da empresa. Quanto ao boom do compliance no Brasil, acontece realmente. Hoje em dia existem muitos cursos de formação de compliance, muitas empresas de consultoria de compliance. Algumas elas fazem um trabalho mais generalizado, abordam todos os temas, e outras abordam alguns pontos do programa de compliance. Então, é comum isso acontecer, porque é uma abertura de mercado que apareceu, somente após os escândalos que o Brasil tem passado, e os profissionais estão buscando o seu espaço. É claro que para a formação de um profissional de compliance, não basta apenas um curso. Ele tem que ter experiência, ele tem que ter vivência, ele tem que ter passado por algumas áreas da empresa, porque ele tem que conhecer o negócio para ele poder atuar de maneira assertiva. Não adianta ele ler um procedimento e olhar a operação para ver se está correto. E mesmo a parte jurídica, a parte legal. Por exemplo, como eu venho do mercado regulado, farmacêutico, nós temos diversos entes governamentais que controlam as nossas atividades. Então não basta eu conhecer as regras desses entes, eu preciso saber como é que está a intermediação do que vem sendo feito na empresa com relação ao que está sendo apresentado para esse ente. Não basta ler a regra e aplicar, a gente precisa conduzir o trabalho de maneira coerente também. Muito bom. Ao longo dessa sua carreira na área de riscos e compliance, quais são os projetos mais importantes que você empreendeu e quais foram os resultados efetivos para a organização? Quando a gente fala em gestão de riscos, a princípio, a gente tem toda uma barreira cultural na empresa. Então, o primeiro grande projeto que eu desenvolvi foi justamente criar uma atmosfera antifraude e anticorrupção na empresa. Porque o empresário, principalmente o brasileiro, ele tem muita dificuldade de reconhecer que ele está sendo fraudado, que alguns colaboradores se envolveram em corrupção, desvios internos. Então, muitas vezes ele prefere esconder esse tipo de situação do que reconhecer. Então, criar essa atmosfera antifraude, criar um processo anticorrupção foi bastante duro, porque é o primeiro passo para fazer uma boa gestão de riscos. Alguns projetos importantes eles envolvem também a questão da auditoria. Assim que eu comecei a trabalhar com auditoria na organização que eu trabalhava, a gente já pensou em fazer uma auditoria diferente. Uma auditoria onde a gente pudesse participar, os auditados, do que estava acontecendo no processo. E não aquela auditoria que nós levantamos os documentos, verificamos os problemas e entregamos direto para o diretor ou o presidente e pega o auditado sem saber o que está acontecendo. Porque muitas vezes ele está no dia a dia do trabalho dele e ele não consegue acompanhar o dinamismo do processo. Então, era e é uma vertente do Instituto Internacional dos Auditores trabalhar em parceria com o auditado. A não ser que o auditado seja uma pessoa antiética que esteja escondendo alguma coisa. Aí é um pouco mais complicado. Mas se for uma pessoa que está olhando para o bem da empresa e quer trabalhar de maneira correta, ele vai entender que aquele trabalho é para ajudar ele e não para prejudicar. Então, esse foi um projeto também que eu capitaneei com a minha equipe, que a gente conseguiu dar outro rumo para a auditoria na companhia, inclusive montar um departamento de auditoria técnica. E por que nós montamos esse departamento de auditoria técnica? A auditoria da questão científica e das questões mais técnicas é muito complicado um profissional de contabilidade, um profissional de ciências econômicas fazer, porque ele não tem conhecimento do dia a dia. Então, a gente acabou pegando alguns colaboradores da área técnica, farmacêutica e química,
trazendo para o nosso time e treinando esses profissionais com técnicas de gestão de riscos, de compliance e de auditoria padrão. Então eles poderiam olhar com um olho mais clínico as questões técnicas e desenvolvimento de produtos. Então a gente ganhou bastante tempo e bastante eficácia nesse trabalho também. Um grande projeto foi a implementação do próprio departamento, da própria área do programa de compliance com todos os seus pilares, que a gente tem gestão de riscos, auditorias, controles internos, código de conduta ética, canal de denúncia, porque a gente precisa observar como é que está quando as pessoas estão aí denunciando as questões que podem prejudicar a empresa. Além de tudo, a gente precisa ter uma célula de investigação e inteligência corporativa para poder investigar com a maior acuracidade as denúncias e os processos que não estão bons. Então, quando eu implantei o programa de compliance, eu montei essa estrutura por trás do programa para suportar e dar qualidade a esse programa. Não basta ter o nome, você precisa fazer ele acontecer. Agora é interessante quando você vai descrevendo essas suas atividades na Libs, mas o que eu acho que é mais marcante era a filosofia do seu fundador. A filosofia do fundador da Libs permeou a organização durante muitos anos e ainda hoje. E o mais interessante ainda é que os seus filhos seguem as diretrizes do seu fundador ou de seus pais. Tanto no que diz respeito a riscos, a compliance, a seriedade, ao desenvolvimento do produto, à venda do produto, ao desenvolvimento das pessoas. Eu trabalho para a Libs há muito tempo, mas eu tenho de reconhecer a seriedade, o profissionalismo e a capacidade de seus líderes para dar continuidade a um negócio tão competitivo quando ela compete com grandes laboratórios mundiais. Então, eu acho que esses projetos que você desenvolveu são, na verdade, decorrência da filosofia de seu fundador. Agora, eu quero lhe fazer outra pergunta. Você escreve muito sobre este assunto, você faz palestras sobre esse assunto e, como você sabe, eu sou um ardente defensor aqui no meu escritório de que o executivo tem de ler muito, tem de estudar muito, tem de estar extremamente bem preparado, que ele precisa escrever, ele precisa ler, ele precisa desenvolver atividades culturais, etc, etc. Quais foram ou quais são os reflexos em sua carreira desse seu posicionamento de escrever e também de fazer palestras sobre esse assunto do qual você é um expert? Esse é um ponto bastante importante, Gutenberg, tocado por você. Nós realmente precisamos ler muito, precisamos nos atualizar e precisamos estar em conhecimento de vários temas, não só os temas que são da nossa profissão, mas temas da atualidade, porque os temas da atualidade eles trazem muito conteúdo que são importantes. Eu sempre gostei muito de ler, eu leio jornais, revistas, livros, às vezes eu estou lendo 5 livros ao mesmo tempo, ou seja, tem um na cabeceira da minha cama, tem um na minha estante, tem um na sala de som, ou seja, em todo momento eu estou lendo, ou também em algum site, alguma matéria importante. E tudo isso começou justamente com o início da minha profissão em 2009, porque não se tinha muito material de gestão de riscos e compliance no Brasil. Tinha muito material importado e poucos profissionais ou poucas empresas. Então, como eu comecei a desenvolver esse trabalho, uma maneira de me ajudar foi começar a fazer a leitura, começar a escrever um pouco, porque aí eu podia justamente me atualizar. E foi aí que nasceu o meu desejo de escrever os artigos que eu escrevo e de dar aulas. Quando eu terminei, durante o meu curso de MBA, eu fiz a apresentação de alguns trabalhos e eu sempre tive incentivo dos professores dizendo: olha, Maurício, você apresenta muito bem, você tem uma boa didática, você se aprofunda no conteúdo sem deixar ele muito carregado, sem deixar ele muito pesado. Isso é importante, porque nem sempre as pessoas que estão te assistindo
ou estão lendo o seu material, elas têm o conhecimento que você tem. Então precisa ter um equilíbrio entre o material confeccionado e o que ele vai ser apresentado para o público. E ali eu comecei a ter os primeiros incentivos, aí eu me empolguei com o tema, fui fazer um curso de oratória, leitura dinâmica, aprender a memorizar melhor alguns textos e algumas palavras-chave. E aí eu comecei a dar pequenas palestras nesse curso. Logo em seguida fui convidado pelo reitor da universidade, eu fiz o meu MBA para dar aulas nessa universidade. E aí começou a minha carreira acadêmica também mais ou menos entre 14 e 15. Então, de certa forma, você está dando a contribuição à sociedade no presente e, ao mesmo tempo, você está se preparando de alguma forma para o seu período de unretirement lá na frente. Corretamente. E o que me trouxe essa questão de dar aulas, palestras, estar sempre atualizado? Com isso eu pude trazer as melhores práticas de mercado para o meu empregador, sempre com atualização, porque a gente tem contato com diversos profissionais de diversos níveis das companhias, estar sempre atualizado e aplicar os cases que eu vi no mercado com sucesso também. Inclusive algumas palestras e algumas matérias eu fiz justamente pelo sucesso dos cases que eu desenvolvi na Libs. Alguns parceiros me convidaram, olha amor, seu case na Libs é muito interessante. Por exemplo, o case do nosso canal de denúncias. Ele foi case durante muitos anos para a América Latina de como se geria o canal de denúncia. Então eu fiz uma grande palestra para mais de 500 pessoas na Anshan, juntamente com a KPMG e a Thomson Reuters, falando sobre o tema canal de denúncia. Porque o nosso trabalho foi bem reconhecido. Muito bem. Agora, a última pergunta para você. Por que uma empresa deveria contratar o profissional Maurício Roncato para dirigir o seu departamento de governança, riscos e compliance? Essa é uma pergunta que é bastante importante e eu gosto muito de responder. Hoje em dia, atualmente, o compliance ele tem os holofotes. Mas a gestão de riscos ela já vem de mais algum tempo. Mas o que as pessoas olham há muito tempo e muitas vezes saem um pouco fora do controle, que é inaceitável hoje em dia, é acontecer coisas que o empresário ou executivo não saiba. Por exemplo, uma grande catástrofe na sua linha de montagem ou na sua linha de entrega. Ele precisa estar preparado para a adversidade. E hoje, um profissional de riscos e compliance, ele tem essa visão de antecipação. É isso mesmo. Então, melhorando as condições dos processos e as condições do controle, ele pode oferecer segurança para a empresa em termos operacionais, em termos legais, em termos de imagem, em termos financeiros. E aí aqui eu posso citar algumas situações. Em termos operacionais, a gente precisa ter qualidade. E a gente precisa ser uma referência na entrega do nosso produto ou na entrega do nosso serviço. E também na operação, a gente precisa garantir a continuidade da operação, se tiver algum problema. Então, com gestão de riscos e compliance, a gente olha um pouco disso. A parte legal, hoje tão importante, a taxa tributária é altíssima no Brasil. Imagina você pagar uma taxa tributária altíssima e ainda acabar sofrendo autuações, penalidades, multa disso, multa daquilo. Então precisa ter uma proteção legal, uma proteção que evite processos e autuações indesejáveis. Olhar um pouco para frente e se precaver. A imagem também. Uma companhia demora 20, 30, 40 anos para construir uma imagem de sucesso e uma imagem sólida. E em 10 minutos um escândalo pode acabar com essa imagem. Você veja agora o caso específico da BR Foods. Algumas empresas estão demonstrando claramente isso. Claramente. E outra coisa, mais importante do que isso, o Abílio Diniz, que é um executivo referenciado do Brasil, né? Uma estrela mesmo, né? Como um grande líder, ele, de certa forma, tem como presidente do conselho da BR Food, o seu, vamos dizer, a sua reputação, a sua imagem, vamos dizer, manchada. Por quê? Até porque agora há um movimento dentro dos próprios, com os próprios acionistas, querendo removê-lo da presidência do conselho da BR Foods. Isso é uma forma muito triste de um executivo com perfil,
com a credibilidade que tinha o Abílio Diniz, não é? Hoje ser jogado, vamos dizer, numa situação dessa por causa de uma má conduta de alguns funcionários, né? Isso é muito importante, quando a gente fala da proteção da imagem numa organização, não é só proteger do escândalo, isso envolve uma série de fatores, por exemplo, treinamento de executivos, orientação na hora de dar entrevistas, instrução na hora de montar os seus cases para apresentar para o mercado. Então, a proteção da imagem que o compliance e a gestão de risco olham, não é só ver se a imagem está bem no jornal, está bem na revista, mas se as pessoas que estão conduzindo aquela marca, elas têm condições. E o topo da pirâmide, ele precisa olhar, ele precisa estar ciente do que está acontecendo na empresa. Não adianta hoje a gente implantar um compliance onde os próprios donos da empresa, os próprios gestores, eles não apoiam, eles não seguem as regras básicas. O exemplo vem de cima. Se a gente tem um exemplo forte de cima, daí a questão do fundador da Libs, porque o exemplo dele foi muito positivo em termos éticos. Um super exemplo. Em termos de orientação moral, em termos de negócio. Então, foi mais fácil e foi mais salutar criar uma estrutura ética e moral para o compliance. E o que é mais interessante no caso do fundador da Libs é que ele não tinha formação acadêmica nenhuma. Era um grande leitor, era um autodidata e construiu uma grande empresa. Uma grande empresa, né? É uma das empresas mais sólidas no Brasil. Mais sólidas do Brasil, é isso mesmo. Muito bom. Ainda nós temos aqui uma questão de produção muito importante, Gutenberg, que é a última. Financeiro. A gente precisa evitar o desgaste financeiro da companhia. E aí não é só em altos investimentos. São pequenas fraudes, pequenos desvios, alguns tipos de corrupção, alguns projetos que a empresa não conduz corretamente. Então, como compliance, a gente precisa olhar também o lado financeiro. São 4 pontos importantes: operacional, legal, imagem e financeira. Estão intrinsecamente ligados e precisam de um cuidado. Muito bem. Portanto, se a sua organização necessita de um profissional atualizado, preparado, competente, hands-on, para gerenciar o seu departamento de riscos corporativos, de compliance, eu sugiro que você me procure ou me mande um e-mail para macedo@gutenberg.com.br e eu terei o maior prazer em fazer uma ponte entre o Maurício Roncato, que você acaba de ouvir, e a sua empresa. Eu também devo dizer que se você eventualmente contratar um dos executivos apresentados pela Gutenberg Consultores, a sua organização não terá nenhum custo. A sua empresa não receberá nenhuma fatura da Gutenberg Consultores, porque nós já estamos recebendo o pagamento da empresa que nos contratou para fazer a sua transição de carreira. Portanto, eu sugiro que você faça isso. Se você deseja conhecer a Gutenberg Consultores um pouco melhor, eu sugiro que você visite o nosso site www.gutenberg.com.br e lá você vai encontrar artigos, depoimentos, entrevistas, moral da história, minuto de sabedoria, depoimentos e também sobre todos os nossos serviços nas áreas de outplacement, nas áreas de emplacement, na área de coaching, na área de planejamento de pré-aposentadoria, de mentoring, de assessment, entre tantos outros serviços. E, naturalmente, nós teremos o maior prazer de recebermos um chamado da sua empresa, ou mesmo quero convidá-lo para que você visite a Gutenberg Consultores. Eu agora quero agradecer a você, Roncato, pela sua participação. Eu lhe desejo muito sucesso e eu espero também que você não fique muito tempo no meu escritório como seus antecessores da Libs, uma grande empresa para se trabalhar. Muito obrigado, Gutenberg, e também espero que aconteça essa transição seja o mais breve possível. Com certeza vai ser. E para você, obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!